Meus amigos, meus irmãos, vamos ao estudo do nosso Evangelho de hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. Capítulo 2, ou do item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nesse momento, nos recolhendo à nossa intimidade, nós buscamos a presença dos nossos amigos espirituais em nossos lares, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos amigos, protetores de nossa reencarnação, do nosso lar, que estruturaram este grupo de amor, as nossas famílias, para que nós pudéssemos ter sucesso na construção da nossa nova postura, da nossa nova condição espiritual. Queridos amigos, nos envolvam em suas vibrações e nesse momento nos alimentem a todos com as ideias e as reflexões necessárias ao bom aproveitamento desta hora. Muito obrigado, companheiros. Esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, então, Kardec nos fala dessa lição tão conhecida e tão importante do Cristo, não é? Que nós já começamos a estudar ontem. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante observar como, para nós, o isolamento, assim chamado, né, do resto da sociedade, na verdade, o distanciamento do resto da sociedade, para nós estarmos, como os Espíritos têm nos orientado, né? Na verdade, num período de convivência fraterna com a parte mais essencial da nossa reencarnação, a nossa família, como isso tem deixado muitos de nós aflitos, não é? E curiosamente, muitos de nós que temos uma condição social, financeira, econômica, positiva, né? Que não temos motivos para grandes preocupações neste momento, pelo menos. Temos os nossos lares, temos o alimento ainda resguardado, temos a condição de estarmos protegidos de qualquer intempérie, né, dentro das nossas casas. Até porque a prova, nesse momento pelo menos, não é a prova da falta material. A prova é exatamente convivermos
com segurança suficiente, mas sem os excessos da matéria, sem os abusos que nós buscamos durante muito tempo. E interessante como isso nos causa aflição, o fato de nós não podermos viver ou ir em busca daqueles objetivos que eram tão importantes para nós há 10 dias atrás. Por que será que isso nos causa tanta aflição? Causa tanta aflição, tanta preocupação, tanto medo, não é? E aí a gente precisa entender mesmo essa lição do que o Cristo está nos dizendo. Porque se nós estamos aflitos com esse momento, Ele nos dá o remédio. E Kardec diz, o que quer dizer para nós carregar um jugo? A gente sempre gosta de lembrar o que é esse jugo, né? Para nós, principalmente que estamos numa realidade urbana da cidade e perdemos essa referência do tempo do Cristo. A gente precisa lembrar que muito do trabalho, a vida no tempo do Cristo, ela era uma vida rural. Não existiam grandes aglomerações. Tinha-se Jerusalém, tinha-se as grandes capitais, né? Mas ali, na Galileia, onde Jesus estava a maior parte do tempo, a vida era quase que totalmente rural. As cidades eram pequenas aglomerações de 500 pessoas, 1.000 pessoas talvez no máximo, aí depende do cálculo dos historiadores. Então ele usa referências dessa realidade. E para o preparo de alguns alimentos, para a maceração de algumas sementes, por exemplo, se utilizavam os animais, né, os bois, em pequenos círculos. Quem já teve a oportunidade de ver as imagens na internet, né, quem não teve, chame a família, vejam juntos, né, procurem sobre a vida de Jerusalém ao tempo de Jesus. Existem vídeos bem elucidativos sobre isso. E a gente vai ver que a maceração ela se dava com os dos animais em pequenos círculos em que esses animais ficavam rodando. E ali no centro, numa espécie de buraco, uma espécie de poço, ficavam as sementes. E os animais rodando em volta, né, carregando um peso que ia macerando as sementes lá. Para que os animais ficassem presos naquele círculo, existia o jugo, né, que era uma tora de madeira colocada sobre o pescoço, sobre a região aqui da canga, né, dos animais, e os deixava presos ali de uma tal maneira que eles só podiam se movimentar naquele círculo. Olha que imagem feliz, né, para esses momentos que nós estamos vivendo. Parece que alguém colocou um jugo sobre a gente, não é? Colocou um jugo na nossa canga, no nosso pescoço, no nosso ombro, para nós ficarmos rodando aqui dentro desse ambiente, o ambiente da nossa casa. Só que esse jugo só pode ser o jugo do Cristo. Só pode ser o jugo da espiritualidade para nós. Então ele é um jugo suave, porque certamente aquele pedaço de tora de madeira ele era muito pesado para o animal. Mas Jesus está dizendo que o jugo, a tora que ele coloca sobre os nossos ombros para nos prender, nos restringir os movimentos e nos colocar num rumo de progresso, é um jugo suave. Agora, como é que esse jugo pode ser suave? E aí Kardec diz aqui
que para esse jugo ser suave depende na observância da lei que Jesus nos ensinou. É um jugo que apenas impõe como dever amor e caridade. Então vamos trazer isso para o que todos nós estamos vivendo hoje. O que Kardec está dizendo para nós, olhando para o nosso contexto, é que Jesus está nos chamando a vivermos o amor e a caridade dentro do nosso lar. E todos nós, sem exceção, eu, você que está me ouvindo nesse momento, em prece, todos nós, eu tenho certeza, em algum momento da nossa existência, nós ouvimos a palavra caridade e nós pensamos em qualquer coisa, menos no nosso lar. Pode ser a caridade material, do doar alguma coisa, do fazer algo para alguém, que até continua sendo importante nesse momento, porque há muitas famílias que continuam desabastecidas, há muitas pessoas necessitando ainda do nosso amparo, do nosso cuidado material, não é? Mas não é esse o ponto fundamental que a gente vai conseguir atender agora. Porque estamos restritos. Então nós não vamos poder sair numa corrida desenfreada para os lugares para fazer doações de cestas básicas, né? O máximo que a gente vai poder fazer em razão dessa obrigação de distanciamento que as autoridades nos impõem pelo momento, né? Talvez seja deixar um alimento disponível para que alguém venha pegar. Talvez seja manter a condição social dos nossos auxiliares do lar, né? Mantendo os pagamentos. Mas isso não vai transformar nada na gente. Isso não vai promover nenhuma transformação espiritual em nós. Isso é simplesmente o cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Mas novamente a gente ouve essa caridade e pensa no exterior. A gente pensava talvez na caridade no nosso ambiente profissional. A gente pensava na caridade no centro espírita. E lá por último, lá no final, talvez a gente ia pensar na caridade no lar. E como é que eu ia fazer a caridade no meu lar? E quando eu pensava nessa caridade no meu lar, quantas vezes isso veio acompanhado dos meus tormentos? Eu pensava em caridade no meu lar, eu pensava, eu vou ensinar meu filho, minha filha a lavar louça, para ela aprender a fazer do meu jeito. Eu pensava em caridade no lar, eu pensava, eu vou ajudar as pessoas no meu lar. Sempre nos colocando numa posição de superioridade em razão dos nossos tormentos. Agora esse pensamento ele tem que mudar radicalmente para que eu faça uma reflexão de como é que eu vou vivenciar o amor e a caridade dentro do meu lar, de maneira extensiva. E os nossos amigos espirituais têm nos chamado a atenção, né, através das mensagens que temos recebido de vários grupos aí, e eu pessoalmente, nesse momento de reflexão íntima, né, compartilhando com os amigos, com os irmãos, se realmente a gente está aproveitando esse momento.
se a gente realmente está conseguindo conviver no lar. Ou se a gente continua se isolando. Porque esse momento de convivência no lar, ele tem mostrado as dificuldades que a gente sente mesmo de estar junto com as pessoas que a gente ama, né? O que a gente acredita amar dentro do nosso lar. Com os compromissos mais intensos da nossa reencarnação. Se a gente consegue relacionar-se com elas, para além da convivência. Né? E perguntar como é que você está se sentindo com isso. Você está bem? Como é que está a sua intimidade? Fazemos uma prece juntos. Ajudarmos-nos uns aos outros nas coisas que têm que ser feitas dentro do lar. Estarmos juntos mesmo nos momentos. Alguns de nós estamos trabalhando em casa, né? Temos que seguir com as atividades profissionais, graças a Deus, para manutenção do pão. Ainda assim, nos momentos que a gente está junto, e agora, né, nós podemos almoçar juntos, ou né, muitas vezes temos que, né, almoçar juntos, jantar juntos, tomar café da manhã juntos, terminar o dia juntos, começar o dia juntos, acordar juntos. Estamos nos cruzando aqui dentro dos corredores e cômodos. E quais são as oportunidades que nós temos nestes momentos para praticar o amor e a caridade? Nós que fomos tão treinados para irmos em busca da dor material e da dor moral de quem mora fora da nossa casa, agora estamos sendo, por uma injunção, todos nós, chamados, convocados a observarmos as necessidades materiais e morais desses espíritos que convivem conosco no lar, para que nós possamos nos relacionar com eles. Essa é uma oportunidade única que nós estamos tendo mesmo. O momento está nos pedindo, está nos chamando a abandonarmos as ilusões do mundo. Se nós refletirmos com carinho, nós vamos observar que o momento está nos tirando todas as nossas ilusões materiais, ou seja, tudo aquilo que quando nós desencarnarmos vai ficar na Terra. Tudo aquilo que não nos pertence, que é o que está da porta para fora da nossa casa. A nossa casa se tornou agora um microcosmo, um micro-universo da nossa vida espiritual. E o que é que a gente está sentindo nesse momento? Quando a gente aos poucos abandona as ilusões do mundo, né? Então olha como é importante todos nós, né, vigiarmos. Para aqueles que, de novo, ainda temos uma vida virtual para fora, regularmos isso, termos os horários para isso. Aqueles que não temos, mensurar muito bem o quanto a gente está buscando internet, mídia social. Gente, não tenhamos dúvida. Essas mídias lucram com a nossa angústia. Então não sejamos inocentes, para não dizermos outra coisa.
Paremos de nos entregar a ouvir cada mensagem de áudio, cada profissional da ciência, por melhor que seja a sua intenção, né? Mas essa é a hora da gente também aprender a se livrar de uma outra ilusão, que é a ilusão dos gurus, dos Vedas, dos santos da ciência, que tem dominado o nosso pensamento nesse século, né? E tem nos levado a ideias materialistas, porque infelizmente a ciência hoje é materialista. Abandonemos um pouco esse círculo de ideias, né? Queremos ter acesso às notícias, vamos tentar regular um horário no dia para isso, todos nós. Vamos estabelecer um compromisso de buscar relacionar com as pessoas do nosso lar. E olha que interessante, os desafios para a gente fazer isso vão ser muito pequenos. O único desafio vai ser o nosso tormento. Porque não vai ter nada de fora nos distraindo. A gente não vai mais poder colocar a culpa no mundo. Agora nós vamos sentir de verdade o quanto o nosso tormento nos impede de vivenciar a renovação que a gente precisa. Só vai ter coisa para nos distrair se a gente for buscar. E aí é o meu tormento, né? Então nós vamos agora pedir a Jesus, elevar a Ele mais uma vez o nosso pensamento, agradecendo mais uma vez pela oportunidade dessa hora. Querido Mestre, que nesse instante de reflexão nós possamos ter a consciência do jugo que nos é imposto, do caminho que nos é direcionado, para que nós estejamos a Ele ligado na direção do nosso progresso, da nossa evolução. Querido Mestre, nos dá força para vencermos a nós mesmos. Temos experimentado, Senhor, nesses dias o peso das nossas próprias aflições. Como nos pesa no coração as vibrações das ilusões que nós criamos e que criaram um mundo falso, de falsas promessas, de falsas conquistas. Agora, Jesus, estamos sendo chamados a abandonar estas criações, como não poderia deixar de ser, como tudo que é matéria e que se esvai com o tempo. Dá-nos a fortaleza necessária, Jesus, de alma, a convicção da nossa fé para abandonarmos tudo que vem de fora e vivenciarmos com estes irmãos tão queridos, tão necessários ao nosso progresso, que é a nossa família, o maior bem de que nós necessitamos nessa hora. Obrigado por essa lição valiosa, Jesus. E que a mão do teu amor, nos envolva nessa hora uma vez mais. A nós, aos lares dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, amigos, que possamos transformar uma vez mais o nosso lar em ponto de luz nessa hora de trevas e dificuldades para tantos, Senhor. Que assim seja.